Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Médicos do Rio de Janeiro estão proibidos de aceitar o chamado plano de parto, que define o que pode ser feito desde o início de trabalho de parto até os primeiros cuidados com o bebê. Muito usado para mães que querem o nascimento dos filhos de uma forma mais humanizada. A decisão criou polêmica. Curiosa e comunicativa, a pequena Dora, de 5 meses, gosta de interagir com as pessoas. Ela nasceu de um parto humanizado, que respeita o processo natural de nascimento do bebê. Para que isso aconteça, é preciso que a gestante faça um plano de parto. Eu pedi que eu fosse respeitada nas minhas escolhas, que fosse um ambiente acolhedor, que pudesse ter uma luz reduzida, que eu pudesse escolher em que posição seria mais confortável, que ela não fosse tirada, não fosse limpa, que ela não saísse de perto de mim. Me senti entendendo que o parto era meu, que não era a decisão do outro que prevalecia, mas era a minha decisão. Uma decisão do Conselho Regional de Medicina do Rio tem gerado polêmica entre os defensores do parto humanizado. A partir de agora, os médicos que atuam em todo o estado estão proibidos de aceitar o plano de parto. Para a Associação de Doulas do Rio, a decisão pode prejudicar a autonomia das gestantes. Se numa emergência o médico realmente perceber que há uma possibilidade, uma necessidade de intervir, é óbvio que ele terá que intervir e nenhuma mulher, nenhuma doula vai ser contrária a isso. Agora, se essa intervenção for desnecessária, for violenta, for abusiva e mexer com a psique daquela mulher, levando ela a uma depressão pós-parto, aí sim a gente tem que olhar com cuidado. Uma lei estadual em vigor desde 2016 garante o direito ao parto humanizado na rede pública de saúde. Segundo o presidente do CREMERGE, a resolução não contraria a lei. A intenção, segundo ele, é garantir a independência dos médicos. O que a gente vê é um certo abuso em nome do que seria um parto humanizado, mas que, na verdade, é um retrocesso na evolução da humanidade. O risco de alguma complicação neurológica definitiva na criança no parto domiciliar é 4 vezes maior do que no parto hospitalar. Tira-se do médico, muitas vezes, o direito de intervir naquele momento tão importante na vida daqueles dois. Esporte. Vamos ver alguns sinais. Atletismo. Futebol. Basquete. Natação. Handebol. Vôlei. Atletismo. Futebol. Basquete. Natação. Handebol. Vôlei. Agora nós vamos falar do desemprego. Patos de Minas, no Alto Paranaíba, alcançou bons resultados na geração de vagas. Mas, para conseguir um lugar no mercado de trabalho, é preciso estar muito bem preparado. Logo cedo, a fila de candidatas vai se formando, com pessoas de todas as idades. Em um mercado bastante concorrido, hoje todas elas estão disputando apenas uma vaga. Patos de Minas está entre as cidades que mais geraram oportunidades de emprego no ano passado. Mas aos candidatos não basta apenas experiência e formação. Outros critérios importantes também precisam ser levados em conta na hora de tentar conquistar uma dessas vagas.
O psicólogo da CDL, que trabalha com o recrutamento dos candidatos, orienta sobre esses requisitos importantes para cada um deles. Muito mais que a experiência profissional, hoje se busca muito um perfil que seja adequado, que se adeque à cultura da empresa, que se adeque, né, à maneira como ela vivencia, a questão da visão, missão. Isso também é muito importante. Desempregada há cerca de 3 meses, a Marli estava entre as pretendentes à vaga e disse que procurou se informar antes de passar pelas entrevistas de seleção. Sempre a gente dá uma pesquisada, uma olhada para ver as novidades, né, o que foi mudado, porque eu fiz curso e tudo, mas assim, está sempre atualizando, é muito bom, né? Conta muito para a entrevista da gente. O setor de serviço é certamente, de acordo com dados da CDL, o principal responsável pela geração de novas vagas. Oportunidade para quem está desempregado poder procurar uma colocação no mercado de trabalho. A CDL de Patos de Minas oferece em sua página na internet informações sobre novas oportunidades para o mercado de trabalho. Lá o site é atualizado diariamente, então todas as vagas que nós temos disponibilizadas no site são vagas que ainda estão em aberto, elas estão em processo. Então a pessoa ela pode se informar por ali, que ela vai ter uma informação ampla, bem completa sobre todas as oportunidades presentes hoje, né, na nossa cidade, na região também. Olá! A mostra Os Melhores Filmes do Ano está em cartaz no CCBB do Rio até 3 de março. A seleção exibe longas lançados nas salas de cinema em 2018, considerados os melhores do ano pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. A programação inclui homenagens, debates com a participação de membros da Associação de Críticos e algumas sessões com audiodescrição ou gratuitas. Entre os eleitos estão Trama Fantasma, Infiltrado na Clã, A Forma da Água, entre outros. Na quinta-feira, dia 28, tem uma sessão com tradução em libras do filme Me Chame Pelo Seu Nome. Os ingressos para as exibições pagas custam R$10, com meia entrada de R$5. Toda a programação está no site culturabancodobrasil.com.br. O espetáculo Alto Eus, a ditadura da aprovação social, investiga as diversas prisões do ser humano. O monólogo narra uma espécie de jornada da anti-heroína, numa viagem rumo à empatia por si mesma e, por consequência, pelo outro. Apresentações no Teatro Poeira, no Rio, terças e quartas, às 9 da noite. Ingressos R$50, com meia entrada ou lista amiga a R$25. Um aumento de tamanho. A exposição Reisado, no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro, reúne imagens clicadas pelo fotógrafo Celso Oliveira, da tradicional festa sacro-profana brasileira, que encerra o ciclo das comemorações natalinas. A tradição também é conhecida como Folia de Reis ou Festas dos Santos Reis. O Cariri cearense, um dos territórios mais ricos em festas populares e que preserva com fidelidade o reisado, foi o cenário escolhido para registrar a tradição. A visitação é gratuita de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Aproveitem a programação e até mais. Tchau! Nesta semana foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres na Ciência. Muitas foram, são e ainda serão destaque nesse vasto campo de estudos, que teve de ser conquistado por elas século a século. A reportagem é de Flávia Grossi. Valentina Tereshkova, primeira mulher a ir para o espaço em 1963. Mae Jemison, primeira astronauta negra da NASA. Marie Curie, primeira mulher a receber um prêmio Nobel de Física em 1903. Pioneiras e revolucionárias, elas abriram caminhos para que outras mulheres pudessem se interessar pela ciência. A trajetória dessas heroínas foi lembrada durante um debate no Museu do Amanhã, no Rio, para comemorar a Semana do Dia Internacional das Mulheres na Ciência. A palestrante foi a cientista carioca Joséphine Rua, que trabalhou no Instituto de Astrofísica de Paris. Uma das razões pela qual a gente está aqui hoje é para dar visibilidade para a contribuição que as mulheres têm e tiveram na ciência, que em geral fica sempre acobertada como auxílio, assistência, nunca como coadjuvante, sempre como coadjuvante, nunca como protagonista da história da ciência.
A programação incluiu ainda a exibição do filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história de um grupo de mulheres negras fundamentais para o avanço tecnológico que permitiu a ida do primeiro americano ao espaço em 1961. Elas viveram nos Estados Unidos quando as leis de segregação ainda estavam em vigor e foram responsáveis pelos cálculos matemáticos envolvidos na missão. You have identification number? NASA, sir. I had no idea they hired. Quite a few women working in the space program. Dados da Unesco mostram que as mulheres são minoria em áreas ligadas à ciência e tecnologia. Elas representam menos de 30% dos pesquisadores do mundo, o que mostra que a igualdade de gênero ainda é um desafio a ser alcançado. A ciência é uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. Só que essa ferramenta não pode ser bem desenvolvida e nem bem usada se ela não for feita com a participação de todo mundo. E ter as mulheres junto é imprescindível, é importantíssimo. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.